quero começar mostrando até a minha tweetada que eu coloquei aqui sobre hoje, né? O nosso pontapé do Timbucast é com essa postagem aqui, porque a vitória de hoje, vou até colocar assim aqui, a vitória de hoje é uma vitória do senhor Hélio César Pinto dos Anjos, dos atletas. Hélio tem Pinto no nome, Renato. Desculpa interromper tua escalada, mas é surpresa pra mim. Hélio tem Pinto no nome. É claro, Tem. porra. O cara é um Tadalafila humano, porra. É lógico que vai ter Pinto no nome. É foda mesmo. Porra. Porque se não for Hélio dos Anjos que tem no nome, porra, vai ser quem? A família precisa começar de algum lugar, porra. Pois é, velho. Olha, vitória do senhor Hélio César Pinto dos Anjos, de seus atletas e de sua comissão técnica. Não é vitória de gestão, de Bruno Becker, de Eduardo, não é vitória de gestão, muito menos de conselheiros. Não vou generalizar o Conselho Deliberativo, porque eu sei que tem gente querendo que o clube consiga caminhar normalmente. E aí a gente vê o Náutico, ele tá sem dinheiro, tem salário atrasado. Acho que tá muito claro para todo mundo que não sabe como é que vai fechar as contas daqui pro final do ano. Mas o que a gente viu hoje, lá em Tombos, a gente viu o jogador comprometido, jogador fechado com o elenco, fechado com o técnico, fechado com o que ele disse que o Náutico queria fazer, queria jogar, queria buscar vitória. E aí, gente, a torcida tem que chegar, cara. Não tem que pensar, mas é complicado, mas é o conselho que tá ruim, mas é a gestão que tá mal. Não é. Foco em jogador, foco em treinador. Eles estão fechados. E se eles ali são Náutico, a torcida também é. Então a torcida tem que chegar junto a partir de agora. Pontapé, claro, é contra o Floresta, sábado, 5 da tarde. Oi? Eu vou fazer uma parte aí na sua fala. Por favor. Rapidinho. Porque, cara, eu ia escrever um negócio no Twitter, de vez em quando eu uso o Twitter. E eu escrevi uma coisa essa semana. Essa semana não, na verdade ontem. E por incrível que pareça, eu não escrevi por causa de Chapa. O VDM de Chapa, assim, ficou na minha orelha, assim, dizendo assim, meu irmão, esse tipo de coisa aí, velho, não faz a bola... Mas eu falei alguma coisa? Não falou, não, mas eu tenho um chapinho aqui no meu ouvido. Tá. Eu tenho um chapinho no meu ouvido que me Era alerta... aquele negócio que tu falou? Eu vou dizer o que eu ia escrever, mas é o tipo da coisa, Chapo, que se o resultado não vem, passa a não fazer sentido. É como se tivesse um grau de importância, mas não tem toda a importância. Em futebol se trabalha com o que de fato é o todo da importância. Se isso for crucial, se isso fizer o time vencer, beleza. Se não fizer, se um resultado não vier por qualquer coisa, sei lá, não podia ter jogado bem e não ter vencido o jogo, aquilo que você fala antes passa a não fazer sentido. O que eu ia falar é o seguinte, que há muito tempo no Náutico, tá? Mesmo nas passagens de Hélio dos Anjos agora recentemente, Hélio tinha um envolvimento muito grande com o elenco. Quem não lembra de Chiesa, ele ali dizendo que Chiesa é jogador de bola, e Chiesa que é um cara que não é fácil de se lidar, e ele tinha Chiesa na mão ali, tinha um elenco no controle. Até porque isso é uma prerrogativa dos trabalhos de Hélio. Porém, com a densidade que ele tem o controle desse elenco e o quanto o elenco confia nele, e baseado em cobrança, tá? Hélio meio que, não é afastar, mas meio que colocou assim jogadores para poder passar uma semana, 10 dias, 2 semanas treinando várias vezes. Vários desses jogadores que inclusive estavam, Hélio Borges, o Enderson, foram jogadores que já ficaram de fora da relação de alguns jogos, porque o treinador chegou e disse, olha, você vai ter que trabalhar mais, mas eu vou contar com você. E esses jogadores voltam para o time. Vários jogadores já aconteceram isso. Mastro mesmo agora ficou em Recife. Não é um jogador escanteado. Não é que ele não vai contar com ele, é que ele quer mais uma semana de trabalho para ele estar no ponto correto para poder voltar com confiança. Então, Hélio criou uma união tão grande de confiança com esse elenco que mesmo com o fator de atraso de salário, o Náutico correndo atrás para conseguir pagar a folha, depois pagar a imagem, parece que isso foi, na verdade, um catalisador para poder aumentar esse elo de confiança entre treinador
e jogadores. E o resultado está vindo em campo. E isso não acontece. Teve uma pessoa que já conhece o Náutico há muito tempo, tal, um cara de longa data de Náutico que disse para mim, Atos, desse jeito que está hoje, eu só vi em 2011. Valdemar Lemos que fechou o elenco. Valdemar Lemos fechou o elenco naquela oportunidade. Fechou o elenco. Você lembra o pontapé desse fechamento do elenco? 4-0 que o Náutico tomou na primeira rodada contra a Portuguesa lá no Canindé. Depois disso, meu amigo, acabou. Que era um timaço a Portuguesa, né? E veja, ali aquele Náutico só tinha um time titular. Precisava de algo Exatamente. a mais, precisava. E eu já cheguei a falar aqui por algumas oportunidades, falando com pessoas, até de dentro do Náutico, durante a temporada do ano passado, querendo saber assim, qual foi o maior problema do Náutico, fora aquelas recorrentes que a gente já sabe já. E muitos me falaram que o maior problema era o seguinte, que os jogadores, eles tinham um comprometimento, mas tinham um comprometimento assim, de chegar, fazer o dele, se é no treinamento, se é nos jogos, fazia o dele, depois ia-se embora para casa quando dava o horário, batia o cartão e ia-se embora para casa. É como se não houvesse aquele algo a mais que o futebol, infelizmente, precisa. Porque o profissionalismo de você que está aqui ouvindo a gente no dia a dia, que você vai lá, faz o seu trabalho, no futebol, por envolver intensidade, por envolver outras questões, por ser um esporte que depende também do físico, da entrega, precisa desse algo a mais. Não basta você ser profissional ao ponto de você vai lá, faz seu trabalho e depois vem embora para casa. Porque se você fizer só isso, quem está competindo com você e conseguir dar esse algo a mais, vai lhe superar. E a constatação é que isso aconteceu no ano passado. Os jogadores, depois que davam o horário deles ali, é como se eles desconectassem. Não tinha... o Náutico tinha um elenco, mas não tinha um grupo. Me foi falado isso. E eu acho que finalmente o Náutico conseguiu fazer isso. Fazer dos jogadores entenderem quais são os objetivos a curto prazo, o jogo para vencer, o quanto precisa individualmente render. Está provado isso quando o Hélio bota o cara para treinar uma semana, não relaciona com o jogo. E, porventura, classificação para o G8, que hoje o Náutico está dentro dos 8 classificados, e lá na frente disputar o quadrangular para conseguir o acesso. Isso é o que tem de mais importante, velho. E eu tenho certeza que, se não tiver, é bom ficar nessa pegada de que é isso que vai dar a confiança de que a gente, dessa vez, vai conseguir classificar entre os 8 e conseguir o acesso. Eu acho que hoje o torcedor do Náutico ele pode ter uma confiança a mais. Não é porque é um timaço. Não é porque Vinícius vai resolver ou Muriel vai fechar o gol. É porque Hélio conseguiu, junto com esse elenco, um elo de confiança com foco no objetivo. Se for preciso a torcida pagar salário, a gente vai pagar, velho. Eu tô falando calma aqui... Calma aí. Vai, Chapo. Se for preciso, a gente vai. O torcedor paga. Eu tenho certeza, porque pela primeira vez, desde o início dessa campanha que foi feita pelo marketing, que é uma boa campanha, mas que eu sempre falava, energia do acesso é vitória. Você concorda? Eu acho que a gente entrou na energia do acesso. A gente conseguiu entrar. Não é pelo simples fato de estar no G8. É porque a gente está percebendo que aquela conexão, treinador, torcida, elenco, está se criando esse cenário, sabe? Eu acho que a gente chegou no momento... Como diria Baltazar, também conhecido como Fernando Fernandes, estão deixando o Timba chegar. São 13 pontos dos últimos 18 disputados. E os 5 pontos que o Náutico perdeu foi 2 pontos para o ABC, onde o Náutico teve um jogador a menos. Desde no começo do 4, o Náutico teria vencido aquele jogo, inclusive. Teria vencido. E os 3 pontos foi pós batalha campal que houve contra o São Paulo, e o time do Náutico estava pregado. Estava pregado no campo e acabou sendo batido pelo líder do campeonato. Pela Ponte Preta. Acho que o Caxias agora se tornou líder. O Caxias voltou a liderança, mas é um time que ora é líder, ora é segundo colocado, e é um time que vai disputar o acesso.
Então, esses foram os 5 pontos que o Náutico perdeu dos últimos 18, tá? É o tipo, a vitória de hoje, né? A gente não chegou ainda, pessoal, na análise do jogo, porque a gente tá fazendo aquela análise macro, né? A gente vai especificar, entender como é que foi a partida, e a gente já tá com quase 900 dispositivos conectados. Eu disse que a gente vai bater 1000, porque a gente vai, e vai ter sorteio da Timo Shop aqui. Eu já vou dizer. Uma camisa esquadra. A gente vai sortear uma camisa esquadra. Pronto. Vou dizer. Vai ter camisa esquadra. E eu acredito, vou só confirmar aqui, eu acho que é a meio a meio. A camisa metade esquadra, a gente vai estar sorteando aqui no final da live, tá? Então, se você quiser, já participa com R$5 no Superchat ou no Live Pix. Pode mandar bala aí a partir de R$5 no Superchat ou no Live Pix, que vai concorrer no final da live de hoje a uma camisa esquadra, um oferecimento da loja oficial do Náutico, a Timbu Shop, nossos grandes parceiros aqui do TimbuCast, tá? A gente tá fazendo essa análise macro porque é muito importante, gente, falar de momento de elenco. Hoje, a gente estava sem Paulo Sérgio, que ainda não está na condição ideal, né, de acordo com a avaliação da comissão. Marquinhos, né, que estava com uma virose, perdeu 4 quilos por conta dessa virose, e aí vai ter uma semana agora para se recuperar, quem sabe fica à disposição na partida contra o Floresta. E o que a gente viu foi entrega, a gente viu os jogadores realmente buscando, o começo do jogo foi mais difícil, mas o time não teve aquele sofrimento todo, e o mais importante disso tudo é a gente entender o contexto em que o Náutico chegou nesse jogo. A gente veio de uma vitória no dia 16 contra o Maringá, mas depois dessa vitória, que, em tese, ela traria aquela calmaria, né, um período de São João, mais tranquilo para todo mundo, até chegar esse jogo, foi o contrário. Se instalou uma turbulência política, institucional no Náutico, que deixou todo mundo completamente aflito. E mesmo assim, o Náutico venceu, não teve aquele grande sofrimento e deu um recado. A vitória do Náutico hoje foi um recado. Foi um recado para todo mundo. Foi um recado para a torcida, recado para a própria gestão, recado para o conselho, dizendo, olha, a gente está fechado. A gente quer o acesso. A gente vai lutar, vai guerrear, vai fazer o possível e o impossível. Ô, Renato. Só que todos os outros elementos dessa engrenagem precisam também cada um fazer sua parte. Renato, recebi uma informação aqui de primeira mão. Todo mundo sabe os problemas que o Náutico está tendo para poder conseguir honrar seus salários. Tu mesmo falasse agora, né? Se for preciso, a torcida banca os salários. A gente sabe que existe uma dificuldade para isso, mas pelo menos a intenção de querer colaborar tem que ocorrer, tá? Porque quem vai ser beneficiado é a gente, cara. A gente que precisa que o Náutico saia da Série C. E eu recebi informação agora de que, apesar do Náutico precisar muito de um bom público sábado, de uma boa renda, para poder ajudar a cumprir alguns objetivos aí de curto prazo, apesar disso, estão estudando e vai ter algum tipo de promoção. Deve ser algo pontual, não deve ser uma coisa tão abrangente quanto foi contra a Ponte Preta, por exemplo, mas alguma coisa vai haver. Então, eu acho importante a torcida aproveitar. Quem tiver mais dificuldade de comprar o ingresso, aproveite essa promoção quando ela for deflagrada e já garanta o seu ingresso. Olha, eu acho que, diferente do que o Renato está falando aí, o time tá... Hélio dos Anjos, ele cria um principado quando ele chega no time, né? Isso por isso que incomodou tanto Diógenes, por exemplo. Hélio dos Anjos vira um Vaticano, um estado independente. O Náutico hoje está tomado por Hélio dos Anjos. Então, assim, se conselho quiser... Como o Newton Moraes falou, pode fazer 10 requerimentos, não vai transmitir. Então... pode punir presidente, pode presidente fazer não sei o quê. Não vai afetar esse elenco. O time está fechado com o Hélio, porque Hélio cria o universo dele ali. Então, é como se o Náutico fosse hoje Hélio dos Anjos Capibaribe, e é isso que vai jogar agora, de agora em diante. Você está certo, Chapo, mas é bom lembrar o seguinte, que parte dessa conquista de confiança que Hélio faz com os jogadores é também colocando prazos. Para poder honrar certas obrigações. Mas também vou dizer outro detalhe. De todos os times que subiram nos últimos 10 anos, 75% estava com salário atrasado. Então, assim, salário atrasado, porque salário atrasado, o que pega muito o jogador é o que Atos acabou de falar, prazo.
você pode até subir com salário atrasado, mas você tem que estar fazendo um esforço ali, cumprindo alguns prazos. Que não dá para prometer e não cumprir. É tipo, ó, exatamente. Aí vamos pagar 50% dia tal. Aí o cara fica contando com esse dinheiro. Se não chegar o dinheiro, aí lascou. Então, precisa do dinheiro, mas eu acho que essa parte aí de turbulência interna, eu acho que nada afeta o Náutico nesse momento, viu? Nada. Se fosse outro treinador, se fosse Ricardo Catalá, aí é turma montável, aí é conselheiro. Aí eu vou dizer uma coisa, Chapo. Mas Hélio dos Anjos, não tem um conselheiro que fale com Hélio dos Anjos, pô. Que peça, tu é doido, os caras têm medo, pô. Eles nem se metem. Olha, Hélio dos Anjos fala que... Aí, quem falou agora recentemente foi Fábio Vitória, né? Falou na rádio lá. Parecia a feição de Ricardo Catalá, aquela feição triste. E Hélio dos Anjos lá falando que quer, esculhambando todo mundo. Vai ficar assim. Internamente, isso a longo prazo não é muito bom, não. Mas para o Náutico, num momento que precisa subir em mais 10 rodadas, é excelente. A gente batemos os 1000 dispositivos conectados, viu? A nossa audiência nunca decepciona. A gente já criticou aqui 1 milhão de coisas, né? Da gestão de Becker, gestão de futebol, tudo. Talvez um dos poucos acertos dele foi o de trazer agora Hélio dos Anjos. Foi de trazer o técnico que era para ser ele mesmo. Era para ser Hélio já de muito tempo, porque todo mundo sabia que é o técnico que tem a expertise para fechar um elenco, criar, né, a identidade que o próprio Bruno Becker falava quando terminou a Série C do ano passado, que era a identidade que ele queria do Náutico. E essa identidade a gente teria com o Hélio dos Anjos desde o começo. Ok, o Hélio naquela época fez o CRB e tudo mais. Mas finalmente trouxeram ele agora, e aí alguns poucos acertos. Porque tinha de ser Hélio. E não é uma escolha, Renato. Assim, é bom. É óbvio o que eu vou falar agora, mas é bom enfatizar. Não é uma escolha só de opção. Porque a opção por Hélio, ela é até óbvia no nome. Mas não é uma escolha fácil, porque Hélio é muito caro, pô. Muito caro. Hélio, assim, ele ganha um salário condizente ao que ele entrega. Então, um cara como o Hélio, ele ganha 3 vezes mais ou menos a média salarial de treinadores de Série C. Ele ganha quase 3 vezes acima. Agora, entrega. Eu prefiro 1000 vezes estar na mão de Hélio, gastando um pouco mais. Eu sei a dificuldade de pagar, mas eu prefiro do que a gente ficar se virando com o Marquinhos Santos da vida, com o Alan Al, com... sei lá, velho, com esses treinadores aí que a gente já não aguenta mais. Eu também. Acho que caro é treinador ruim. Olha, que bom, gente. Que bom. Final da live a gente vai ter o sorteio de uma camisa do Náutico Esquadra, tá? Uma camisa Esquadra meio a meio. Tá bom, gente? Final da live a gente vai ter esse sorteio. Você querendo participar, a gente vai ter disponível no Superchat ou no Live Pix a partir de R$5. É só você mandar a sua doação a partir de R$5 no Superchat ou no Live Pix, ou os múltiplos também, porque a cada R$5 é uma unidade. E a gente vai ler o seu comentário aqui na tela do TimbuCast. O Alberto Couto foi quem me perguntou, pessoal. Eu falei para os meninos aqui, qual era a posição do Náutico na 10ª rodada da Série C do ano passado. A gente procurou aqui, a gente ainda não conseguiu achar. Se alguém souber aqui no chat, por favor, mostra pra gente a posição do Náutico na 10ª rodada da Série C do ano passado. Ô, Renato, o Slice aqui falou que ele postou no Twitter convocando e relatando que o grupo está fechado. Não sei se ele está falando da postagem que teve esses dias ou se foi uma nova. Vê aí se é uma nova. Já tô aqui. Já mostramos. Aqui, ó. Vitória gigante fora de casa. Grupo comprometido e focado no que realmente importa. Sábado temos uma decisão nos aflitos. A torcida faz diferença. O momento é de união. O clube é maior que qualquer coisa. Vamos juntos. Juntos pelo Náutico. Devidamente comentado e retuitado. Treinador. Tem uma foto do grupo que Vinícius postou também, assim, a galera enlouquecida com a vitória. Os caras estão mandando um recado, velho. Os caras estão mandando um recado. Por eles, o time vai subir. Agora o Náutico fora de campo tem que ajudar também. Eu acho que isso vai influenciar em algum momento, tá? Eu acho que está muito fechado agora e tal, mas eu acho que tem poder para influenciar em certo momento, por mais que Hélio seja o dono do Náutico, seja o dono do elenco do Náutico.
mas as coisas precisam andar também. Ninguém segura tanto tempo, não. Precisa ter movimentação, precisa ter ajuda, a torcida precisa chegar junto. Se quiser financiar acesso, comprando ingresso. Assim, a maneira direta de você mexer na renda do clube é colocar todo jogo uma rendinha aí de 500 mil no bolso. Isso ajuda. E o Náutico vai ter que fazer isso. Não dá para chegar sábado e a gente ter 150 mil de renda. Porque aí é foda. Aí não tem quem tenha um clube com o tamanho da folha que tem se tornar viável. Não dá. Então, assim, precisa a união total agora. Precisa chegar junto. Deixei meu comentário também, Renato. Treinador de bola. Renato foi de treinador, eu fui de treinador de bola. Vamos começar com análise. Agora é a análise do jogo, né? Do jogo em si. Uma partida que o Náutico Atos teve alguns momentos de dificuldade, assim, alguns lances isolados, né? Mas se a gente for falar de predominância, o Náutico não sofreu pressão. Foi um jogo sob controle, com alguns deslizes pontuais. Renato, já dizendo de antemão que eu não vou tirar o comentário de João. João fez uma análise assim perfeita no pré-jogo, tá? Eu lembrei da bola aérea. Eu lembrei muito disso, velho. Eu lembrei logo de João, pô. E não só o Náutico ter conseguido o gol. O Náutico, para mim, até de maneira um pouco demasiada, tentou essa jogada. Então, isso fez parte do planejamento de Hélio durante a semana, tá? E o Náutico foi muito focado nisso. Mas vamos lá. O Náutico, ele ainda está sofrendo com alguns jogadores que estão fora, tá? Hoje a gente imaginou que fosse pelo menos uma zaga que tivesse dois dos três jogadores que chegaram durante o ano, né? Que é o Carlinhos, o Mastro e o Matheus Silva. Foram esses três jogadores que chegaram depois que o Náutico montou no início aquela zaga muito frágil. E para o jogo de hoje, a gente imaginava que ia jogar dois dos três. A gente perdeu o Carlinhos, isso já dificultou um pouco. Teve a expectativa do Mastro voltar, acabou não acontecendo, ele precisa um pouco mais de ritmo. Lembrando que Mastro foi lesão grau 3, então talvez essa cautela tenha sido interessante. Então a gente ainda teve esse problema na zaga, que foi o Ryan, né? Ter que jogar. Teve também o Marquinhos, que está com uma virose, perdeu muito peso durante a semana. O Paulo Sérgio também, que ainda não voltou. Então, o Náutico ainda está sofrendo ainda com algumas ausências, mas outros jogadores que voltaram ao time deram um corpo grande, principalmente no segundo tempo, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, o Náutico meio que mantém a base do time que vem jogando, né? O Náutico joga com o Pereira na cabeça de área, o Marco Antônio com um pouco mais de liberdade, o Patrick Alain e os três atacantes, né? O Mezenga, o Kevin de um lado, Vinícius do outro. No início do jogo, primeiro assim, isso durante toda a partida, o Náutico ele tinha um foco e um planejamento colocado por Hélio dos Anjos. O planejamento, a vitória, colocar a intensidade em campo, que é o estilo de jogo de Hélio, então o Náutico conseguiu promover isso durante o jogo todo, e com as pitadas aí do pouco que João conseguiu analisar e comentou aqui no pré-jogo, dessa tendência de ir para um jogo um pouco mais tentando buscar o Mezenga, né? Se aproveitar dessa dificuldade que a Tombense tem com bola aérea. E eu acho até que foi um pouquinho só demasiado. Por quê? Porque, na verdade, o Náutico no último terço teve muita liberdade no jogo de hoje. No primeiro tempo, em um momento do jogo onde que o Náutico não estava nem conseguindo ainda a chance clara de gol. Pelo contrário, quem estava conseguindo era a Tombense. A Tombense, até por uma falta de encaixe da marcação do Náutico, estava conseguindo chegar com oportunidades melhores. Logo no começo do jogo, a Tombense teve uma oportunidade com o Jefferson Renan, né, que teve duas passagens aqui pelo Náutico. Muriel fez assim, uma excelente defesa. O Muriel está numa fase impressionante. Apesar dessas saídas de dentro da área dele, assim, que deixa a gente meio nervoso, mas Muriel, assim, ele tá... Hoje, ele é nível melhor goleiro da Série C. Espero que ele é melhor que Felipe Alves? Eu quero ver o pessoal que falou que Felipe Alves era melhor na filinha da desculpa, viu? Caramba, Felipe Alves, ele faz todo jogo, e Muriel, todo jogo, faz alguns milagres.
Eu acho que essa defesa de Muriel no começo do jogo, para mim, foi a melhor defesa de Muriel com a camisa do Náutico. Porque é um lance muito difícil, pô. É um lance no chão, onde ele tinha... O jogador da Tombense, o Jefferson Renan, ele poderia finalizar em qualquer lugar ali. Ele estava centralizado com o gol todo aberto, com várias opções. E o Muriel conseguir ter a agilidade de ir naquela bola no canto ali, eu achei uma defesaça. Eu vi gol ali. Então, mas o Náutico, Renato, ele faltava esse encaixe. Isso não acontece só nesse lance, tá? Isso acontece em outros lances também. Porque o Náutico, ele é meio 880. Ele tem a proposta de jogo dele de ter essa maior quantidade de jogadores no ataque e quando perde a bola, tentar e se pressiona muito rápido, mas às vezes, pelo encaixe, não dá certo. Às vezes o jogador chega atrasado e quando o jogador percebe que está atrasado, veja só, ele não desiste não, tá? Ele vai do mesmo jeito. E se o time adversário ele conseguir fazer um bom toque de bola na saída de jogo, aí, meu amigo, o jogador do Náutico fica vendido e o contra-ataque vem forte. Então, umas 2 vezes ali, a Tombense conseguiu escapadas, que acabava sendo mais perigoso do que o jogo que o Náutico estava fazendo. Mas o jogo do Náutico, ele tinha espaço no último terço. Eu fiquei até muito surpreso. O Náutico conseguia chegar com essa bola no último terço do campo do seu campo de ataque, mas aí as escolhas que o Náutico estava fazendo, principalmente com o Vinícius, talvez não fossem as melhores. Vinícius, às vezes, ele não estava querendo acelerar para cima da sua marcação, que por muitas vezes era individual. Ele ou procurava a Mezenga, teve até uma vez que ele cruzou para a Mezenga deu uma casquinha, a bola foi sobrar, acho que para Patrick Alain, mas ele não conseguiu finalizar bem. E por vezes, ele retardava a jogada tanto que ele percebia que ele tinha que, na verdade, tomar uma decisão, e essa decisão poderia ser até uma finalização para o gol, que quando ele ia tomar essa decisão, acabava que a defesa da Tombense se recuperava. E até o Kelvin também, ali naqueles balanços que eles acabam fazendo, teve uma hora que o Kelvin caiu pela esquerda, acabou acontecendo com o Kelvin isso também, de ter só uma marcação individual e não ir para cima, não ir para dentro. Então, eu acho que esse ajuste no último terço faltou. Aí não é muito treinador, tá? Aí é mais jogador, mas me passou a impressão que os jogadores do Náutico ele vinham com esse objetivo de trabalhar o Mezenga na área, que eles não esperavam ficar tantas vezes mano a mano. Então, aí eu acho que o Náutico deve ter errado um pouquinho. O Náutico deveria ter feito, os jogadores de ataque, deveria ter feito um ajuste de dizer, tudo bem, a gente tem que trabalhar o Mezenga, mas as oportunidades que eu estou tendo aqui no mano a mano, que talvez seja mais interessante eu tentar partir para cima. Eu tentar uma tabela, jogar com a bola no chão. Então, eu acho que aí foi o Náutico, ele estava jogando bem, ele era um time muito equilibrado para cima da Tombense, estava com essa bola no último terço, mas estava tomando as decisões erradas. Mas aí o Náutico consegue chegar ao gol. E o gol, eu acho que acaba dando essa tranquilidade, né? Dando essa possibilidade do Náutico ter uma tranquilidade maior para ter esse encaixe na marcação. Tanto é que depois que o Náutico faz o gol, o Náutico consegue ter esse encaixe. Aí sim o encaixe de fato acontece e o Náutico deixa de dar aquelas chances que estava dando para o time da Tombense pegar a defesa desguarnecida. Já no segundo tempo, e aí foi o melhor momento que a Tombense teve no jogo, que foi os primeiros minutos, eu acho que o Náutico ele meio que começou dando uma dormida, sabe? Ele começou meio desligado. E aí eu acho que a Tombense soube se aproveitar. Mas aí, quando o Náutico começa a fazer as mudanças, começa a colocar alguns jogadores que dão um combate maior, o Patrick Alain não fez uma partida boa e estava ficando muito para trás no segundo tempo, estava dando muito espaço. Aí ele entra com o Anderson, o Auremi já tinha entrado, né, no lugar do Igor Pereira, por causa do cartão amarelo. Aí depois ele entra com o Samuel, entra com o Hélio Borges, aí o Náutico volta a ter esse controle do jogo. Aí tem aquela bela jogada, né, de Hélio Borges. Já era para ter feito um gol na primeira tentativa, mas não conseguiu, mas foi inteligente o suficiente de dar voltando ali para o Arnaldo acabar fazendo o gol.
E depois desse 2-0, aí é o que eu achei mais interessante do Náutico, porque muito diferente do que aconteceu contra o Maringá, dessa vez o Náutico teve o controle total. Para mim, muito por causa das peças que entram no segundo tempo, de ter mais opções, tá? O Náutico percebeu o seguinte, porque Série C, gente, não adianta a gente ficar pensando que Série C é fazer 2-0 e continuar em cima do adversário, ou não recuar. Muita gente tem esses chavões, né? Ah, não pode recuar, tem que buscar o terceiro, tal. Meu irmão, até para o jeito, a forma que o Náutico joga, de tanta intensidade, o Náutico, depois que faz 2-0, ele tem que transformar o jogo num nada. Transformar o jogo só na parte física. Ele tem que fazer o antijogo. Ele tem que destruir a jogada do adversário. E quando você tem o Oremi que entrou, nem entrou tão bem, mas é um jogador de destruição. Você tem o Samuel, você tem o Enderson, que vai ser aquela peça que vai pisar um pouco mais na bola, para quando o Náutico recuperar também, não devolver rapidamente para o adversário. Aí você colocando também jogadores com um pouco mais de intensidade no ataque. Infelizmente, no jogo de hoje, Mezenga precisou, acho que jogou a partida inteira. E nitidamente ali, principalmente na metade do segundo tempo para frente, ele estava muito cansado, muito desgastado. Ele tomou um cartão amarelo muito bobo por tentar continuar dando combate, aonde ele já não tinha mais esse fôlego. Era o momento de tentar o Paulo Sérgio, por exemplo. Mas Paulo Sérgio ainda não voltou. Então perceba como essas peças, quando voltarem, já estão sendo importantes agora e vão ser mais importantes ainda. Quando a gente tiver o Marquinhos, quando a gente tiver o Paulo Sérgio, são jogadores que, quando entrarem, não vai deixar esse ritmo cair. Então, o que eu achei muito bom no jogo de hoje foi esse segundo tempo, depois que o Náutico fez 2-0. Porque no jogo do Maringá, todo mundo aqui elogiou o primeiro tempo do Náutico. O Náutico foi muito criativo no primeiro tempo. O Náutico foi lá e conseguiu 2-0, jogando até melhor do que jogou hoje. Mas depois teve todos aqueles problemas, perdeu o domínio do jogo, o Maringá foi o senhor da partida e deu dificuldades para o Náutico. O Náutico poderia até ter deixado aquela vitória escapar. Já no jogo de hoje, o Náutico faz o placar, tá? Um pouco mais de eficiência, né? Não sendo tão criativo quanto na partida do Maringá, mas em compensação, assim que consegue o resultado, consegue ter o controle, começa a praticar destruição ali no meio campo. Hélio dos Anjos também, por vezes, recuou mais essas linhas, tá? Deixando o time sempre com equilíbrio, porque, veja, não abdicou de tentar destruir o jogo lá na saída de bola do adversário. Você vai ver em alguns momentos que o Náutico faz isso, mesmo no segundo tempo, ganhando 2-0. Mas não foi sempre. E nas vezes que não estava fazendo, estava mais lá atrás, com as linhas mais encaixadas e dando dificuldade para o adversário. Contra o Maringá, isso não aconteceu. Contra o Maringá, o Náutico tentava fazer essa pressão ainda, mesmo na segunda etapa, vencendo a partida. Era superado por muitas vezes na quebra da primeira linha, o time do Maringá fazia isso, e ficava desguarnecido o segundo tempo inteiro. Então, eu acho que o jogo hoje foi mais equilibrado. Dá para perceber que Hélio está conseguindo dar sequência a esse trabalho dele. Enfim, aí somando tudo que a gente falou aqui no começo do programa, Renato, eu acho que os próximos jogos, assim, tende a acontecer uma consolidação desse trabalho de Hélio. Chapo, como é que tu viu o jogo? Tá fechado teu microfone, Chapo. Eu ia perguntar isso agora. O quanto tem nisso aí, vocês acham, da fragilidade da Tombense? Tombense é o 6º jogo sem vitória, né? Agora não tinha perdido em casa, né? Mas não tinha perdido em casa. Não, tudo bem. Veja, eu tô somando o crescimento do Náutico à queda da Tombense. O que ocasionou uma vitória fora de casa, uma vitória maiúscula, né? Uma vitória que o Náutico acho que não tem muito. Eu acho que não tem muito, Chapo. Já ia respondendo. Eu acho que não tem muito. Em alguma medida, sempre vai ter. Você, quando vence um jogo, parte vai ser mérito seu, parte vai ser que o adversário não jogou bem. Porém, eu não acho que a Tombense hoje jogou tão mal como o Ipiranga jogou contra o Náutico. E olha que o Ipiranga é mais time, né? O Ipiranga possivelmente já está classificado até. Mas naquele jogo, o Ipiranga não conseguiu jogar absolutamente nada. Eu acho que a Tombense é um time que ele é mais frágil do que o Náutico. Hoje venceu não só o time que jogou melhor. Venceu o melhor time em campo. O Náutico tem mais time do que a Tombense. Mas a Tombense, diante da sua limitação, ele tentou jogar, tá? Acho que o Náutico foi muito eficiente na hora de se defender.
Só as escapadas que eu citei no primeiro tempo, que poderiam ter colocado o Náutico numa situação ruim no jogo, né? Poderia ter saído atrás do placar. Mas, tirando isso, a Tombense tentava e o Náutico destruiu. O Náutico melhorou muito a defesa. Mas a minha dúvida a gente vai enfrentar agora times... A gente pegou praticamente... Acho que falta um só do G8, né? Considerando que a gente é do G8 agora. Meu irmão. Acho que só falta um do G8. Eu tô rindo aqui que Hélio dos Anjos repostou um vídeo do Náutico Mil Grau, porra. Que ele tá rebolando essas montagens que faz, pô. Hélio foi e repostou, porra. É a felicidade. Hoje, porra. É a felicidade. A gente já pegou a Ponte, Ipiranga, CSA, São Bernardo, Brusque. Pegou São Caxias Bernardo? já? Não, pegou São Bernardo. Jogou? Pegou Caxias já? Não. Caxias é o próximo em casa depois do Floresta. É porque os dois saíram do G8, não, o Maringá e o outro lá. Então agora a gente tem 3 do G8 para enfrentar. Não, é que a minha dúvida era... o Náutico, quando passar para... Olha onde eu já tô. Eu já tô nos grupos. O Náutico vai enfrentar times mais fortes, né? Então... Agora já desconcertou o que eu ia falar, porque eu vi que o Náutico vai enfrentar ainda praticamente metade do G8 ainda. Do novo G8, né? Porque tem Caxias, Londrina e São Bernardo. A característica, Chapo, dessa Série C... É que é todo mundo igual, né? Exatamente. Veja, eu estava reparando isso. Eu estava reparando isso porque eu acabei de falar do G8 e eu vi que 2 times que eu considerava fortes não estão mais no G8. O ano passado tinha times mais encaixados, tá? O Atlético estava muito encaixado, então já era um time certo para o acesso. A gente teve um time de camisa chegando muito forte, que foi o Remo, que esse ano pode ser uma espécie de CSA. O CSA pode ser o Guarani. Ou o Guarani, exatamente. Então, esses times podem ser esses times de mais chegada. Vai ter a Ponte Preta, mas querendo ou não, ainda vai ter uma interrogação no Caxias, ainda vai ter uma interrogação no Ipiranga, tá? Se você olhar o elenco desses times, por parte é inexplicável ele estar nessa posição, mas por outro lado também, veja só, a Série C é isso, a Série C tem times como Anápolis, tem times como Itabaiana, tem um Retrô que está apanhando de todo mundo, enfim, então é normal que tenha 8 times aí, tem que ter 8 times, né? Então vai ter também times que você, não é que são fracos, até porque estão ali no G8, mas é times que você tem uma certa dúvida. A Ponte Preta, por exemplo, tem um belo elenco. Eu acho que na área técnica já é meio perigoso. A Ponte Preta já vem fazendo alguns jogos assim bem estranhos. Teve aquelas 2... Na verdade, foram 2 derrotas em casa. O treinador é bem complicado, né? Alberto Valentim. Teve 2 derrotas em casa, tendo jogador expulso, né? O mesmo jogador, Dudu. E teve mas eu acho que o alerta para a Ponte, não agora, na primeira fase. Inclusive, a Ponte ajudou muito a gente hoje, tá? Ontem, vencendo o time do Maringá. Mas eu acho que coloca uma dúvida na Ponte, por exemplo, o jogo do ABC. Que a gente sabe que é um time frágil, que hoje foi goleado dentro de casa, tomou 4-0. 4-0 foi 3-0. 3-0. Quem tomou 4 foi o Retrô. E eu acho que é um time que pode acabar pipocando lá no quadrangular. A Ponte tem mais ponto que bola. Dá essa impressão. E os pontos parece que vêm da capacidade individual dos jogadores. O que eu quero dizer é que, coletivamente, veja só, até na vitória contra o Náutico, gente, teve uma hora que o Náutico estava com 1 a menos e a Ponte não entendeu que se ela fosse no ataque, ela venceria o jogo. Demorou para entender isso. Ela respeitou demais o Náutico. Então, enfim, o fato é, Chapo, que não tem aqueles times que você diz assim, pô, esse time aqui eu não consigo alcançar mais, não. O Náutico, gente, ele pode vir a ser, continuando a sequência que ele está, conseguindo os resultados, ele pode vir a ser o time referência daqui a pouco. Porque o Náutico tem um teto a ser atingido ainda, né? Sim, sim. E aí, João, tua visão do jogo? Assim, passa muito pelo que os meninos falaram, assim, um ponto que Atos trouxe sobre as estocadas aí que a Tombense acabou dando. Eu acho que é muito por... Primeiro, aquela bola que aqui surge da defesa de Muriel ali,
Eu achei falta, tá? No começo do lance, acho que pega a defesa do Náutico meio desorganizada, Matheus Silva estava numa posição muito desguarnecida, eu acho que saiu muito dessa confusão aí do Náutico. Teve outro lance que eu acho que é muito questão de entrosamento também, que é aquele chute do Pedro Oliveira, se eu não me engano, que vai na trave, que tá Kelvin, Arnaldo e Matheus Silva. Arnaldo sai para marcar o lateral, né? E aí Matheus Silva era para ter fechado o chute, e eu acho que acabou não acontecendo ali, acabou tendo uma oportunidade boa a Tombense, mas eu achei mais lances isolados e por falha de uma defesa que está desentrosada do que, mérito da Tombense, sabe? Eu achei um jogo tranquilo do Náutico. Eu acho que o Náutico ganhou o jogo fazendo, assim, o básico, tá ligado? O Náutico eu acho que não teve momentos muito de colocar muita Tombense contra as cordas. O Náutico tentou controlar o jogo na maior parte do tempo. Era o melhor time desde o começo da partida, mesmo com as duas chegadas da Tombense. A sensação era de que, o Náutico tá melhor no jogo e tá vacilando. Não era de que, a Tombense tá muito perigosa nesse contra-ataque, meu Deus do céu. Eu acho que era um jogo controlado do Náutico. Então, assim, teve perigo, óbvio que teve, mas eu acho que o Náutico dominou bem a partida. Saiu o gol de uma coisa que eu acho que o Náutico buscou muito, que foi a bola aérea. A bola aérea, realmente, como a gente trouxe aqui no pré-jogo, da Tombense um caso à parte, assim, eles têm dificuldade, e não foi nem pelo gol, sabe? Assim, outros lances, eles mostram ter dificuldade também. O Náutico poderia ter feito mais gols dessa partida. Eu acho que até que explorou um pouco mal, porque no lance do gol, você vê que a área está preenchida. Mas o Náutico não teve tantos cruzamentos assim, onde colocou um volante, o centroavante, mais 2 jogadores na área, com a área cheia do Tombense. Eu acho que poderia ter explorado melhor isso. Assim, achei realmente um jogo controlado. A questão dos pontos, eu acho que foram um pouquinho, principalmente Vinícius, foi um pouquinho abaixo, muito pelo que a Atos falou. O Náutico jogou com Kelvin e com Vinícius como meias, não como extremos, não como pontas. Eles não tentavam ser incisivos. Eles não iam para cima dos laterais, não tentavam o drible, não tentavam a arrancada. Eu acho que isso fez o jogo do Náutico ser um pouquinho pior, sabe? Eles jogavam muito cortando por dentro, tentando achar um passe, tentando achar talvez uma subida do lateral, que aconteceu pouco, assim, o Náutico não conseguiu tantos cruzamentos da linha de fundo. Então, eu acho que isso foi um ponto negativo aí do ataque do Náutico, não conseguiu ter mais estocada, assim, na defesa da Tombense, muito por causa disso, mas que, no geral, foi bem. Não acho que seja o jogo referência do Náutico no campeonato, mas chegar fora de casa, numa viagem difícil, numa situação extracampo complicada, e você conseguir chegar lá e se impor e fazer seu jogo na tranquilidade, e não correr tantos riscos assim, embora tenha corrido, é o normal, né? Tá jogando fora de casa, vai correr. Então, Renato, eu gostei da partida. Eu acho que tem coisas a melhorar, tá? Acho que o Náutico poderia ter feito até um jogo melhor, mas foi muito bem entregue, não dá para reclamar. Teve jogadores que entraram ajudando bastante. Assim, o Marcos Ítalo, acho que fez uma partida muito sólida ali do lado direito da defesa. Hélio Borges entrou e ajudou a fazer o gol, fez uma excelente jogada ali, de uma coisa que Kelvin não faz tanto, que é ter aquela arrancada, embora Kelvin ajude com outras coisas. Hélio Borges fez um lance diferenciado, e é isso que a gente cobra dele. Hélio Borges, ele não pode fazer aquele lance uma vez e entregar 3 contra-ataques, como ele entregou também. Ele tem que ser mais constante, ele tem que entrar com um nível um pouco mais regular. Só que, quando ele faz, ninguém vai esconder, né? Ninguém vai fechar o olho para uma jogadaça dele. Acho que precisa de mais constância. Se for o caminho para trazer outro ponta, porque se o Náutico tiver que contratar, assim, não vai ser contratação sem dispensa, tá? O Náutico precisa trocar jogadores, precisa trocar salário, precisa trocar um de 40 por um de 70. Não dá para contratar o de 70 e manter o de 40. Se for nesses termos, eu mantenho minha opinião sobre Hélio, tá?
Eu vi aqui o Marcos falando que Hélio Bosch foi o melhor em campo. Eu discordo muito. Acho que teve uma excelente boa jogada, uma excelente jogada, mas em outros lances deixou a desejar também. Então, assim, se for a troca de salário, eu continuo com a opinião, mas eu fico feliz desse jogo. Assim, o Náutico tem que começar a ganhar final, sabe? Nas outras Séries 6, o Náutico perdia os jogos cruciais, né? Perdia muitos jogos cruciais, velho. Assim, aquele jogo do Ipiranga, que aquele jogo não vai sair da minha cabeça nunca, eu acho. Foi. Que o Náutico, aquele jogo ali, para mim, foi um jogo... Para mim, é o jogo que você perde a classificação. O Náutico perdeu do Atlético num jogo que virou a partida e depois tomou um empate. O Náutico perde do Floresta. Então, assim, tem algumas decisões que o Náutico precisava ganhar. E quando o Náutico perdeu da Ponte Preta, eu fiquei um pouco com medo disso se repetir, sabe? Eu fiquei de tipo, porra, a gente vai chegar na hora de entrar no G8 e não vai conseguir, e vai perder, como vinha perdendo nos outros anos. E essa partida, na verdade, é do Maringá, e já nessa, se mostra o contrário. Se mostra que o Náutico está conseguindo chegar lá e ganhar as decisões. Se a Tombense é fraca, se a Tombense está sem perder, meu irmão, dane-se, velho. São 3 pontos. Quando a gente tiver 30 pontos classificados lá no fim, os 3 pontos que ganhou contra a Tombense fraca vão ser os mesmos que ganhou do Maringá. Vão ser os mesmos de ganhar de um possível líder. É a mesma coisa. Assim, essa vitória me deixou muito confiante para o resto do campeonato. O Náutico tem um treinador de futebol, assim, é inegável, que é um cara que tem o clube na mão, que tem o time na mão. O Atcha até comentou aí sobre o time conseguir variar os blocos, né? O Náutico vinha sendo um time muito jogando de um tom só. O Náutico marcava em cima e, independente do que tivesse acontecendo no jogo, o Náutico marcava em cima. Talvez isso veio nesse jogo muito por tempo de trabalho, de jogadores assimilarem quando é que eu tenho que marcar em bloco baixo. Porque hoje a gente viu o Mezenga marcar em alguns momentos em bloco baixo, de trás do meio campo do Náutico, e ele compondo, fechando a linha, assim, o Náutico completamente compacto em campo. Então, assim, até isso a gente pode ter amadurecido. Talvez tenha sido só tempo de trabalho, realmente, aqueles erros que a gente tocou muito aqui no jogo do Bahia, por exemplo, porque a gente... Acho que foi Renato Paiva, o treinador do Botafogo, que ele assim, é um frasista melhor do que um técnico, sabe? Ele tem ótimas frases e é um técnico meia boca. Ele falou que existia o futebol real e o Walt Disney. E talvez no futebol real o time precise de mais tempo para entender em que momento ele tem que marcar alto, em que momento ele tem que marcar baixo, sentir o jogo, ter esse feeling. E eu acho que nesse jogo de hoje o Náutico teve isso muito bem. Então, assim, eu acho que essa vitória consolida aí um trabalho. O Náutico vem para um jogo em casa contra o Floresta, que é um jogo vencível. Eu lembro até de uma mensagem de Fledson, não é um time igual ao Tom Benz, é um time melhor. O Fledson perguntou aí no chat, para mim, para Atos, isso. Eu acho que o Floresta é um time melhor, mas a gente vai estar em casa. Acho que a gente vai ter caminhos aí para vencer esse jogo também. E aí se consolidar no G8, que é coisa que a gente não faz. A gente não faz nem desde 2023 uma consolidação no G8. Então, assim, eu tô animado. Assim, eu acho que o Náutico tende a melhorar, precisa de contratação, precisa de apoio, precisa de paz, precisa de salário em dia. E com isso aí a gente vai ter a receita da classificação e depois a gente pensa no acesso. Temos aqui o Carlos Brito. Eu tô muito puto com o seu Paulo Sérgio, mas se ele voltar e resolver jogar futebol, ele vai ser a peça que tá faltando para esse time deslanchar de vez. Eu queria falar um negócio. Sobre esse negócio do Paulo Sérgio. Eu tô vendo assim uma pegada muito grande de pessoas fazendo uma crítica a Paulo Sérgio. Assim, a turma assim, desconsiderou completamente ele tá machucado, ele ter tido recorrência na lesão dele,
ele teve uma gripe que dificultou muito a recuperação da lesão. É óbvio que se você olhar para a temporada e a quantidade de jogos que o Paulo Sérgio ficou de fora, é muito ruim para o Náutico. Agora, eu não sei por que se tornou quase que um consenso na torcida que ele faz isso por querer. Por exemplo, Renato Alves. Em nenhum momento da temporada conseguiu se colocar à disposição. Assim, de coração, eu não consigo entender, eu não consigo ver que Paulo Sérgio está olhando assim, dizendo assim, eu não quero jogar, eu não vou jogar, eu vou ser chinelinho. Não sei porque começou esse consenso de que Paulo Sérgio está com má vontade. Para mim, está muito claro, a gente tem que lamentar, é parte do risco ter um jogador como ele, porque do mesmo jeito que ele é decisivo quando está em campo, foi o artilheiro da Série C ano passado, é um jogador de idade avançada, que pode acontecer dele ter lesões, até recorrência nas lesões. Então, eu acho que o torcedor deveria esquecer um pouco, assim, a decepção por ele não estar colaborando, ok. Agora, dizer que ele não está em campo por um querer dele, ou por uma má vontade, ou por um chinelinho, não vejo muito sentido nisso, não. E isso virou uma máxima. E todas as informações, Atos, todas as informações, pelo menos que eu tenho, falam o contrário. Inclusive que Paulo Sérgio está tirando dinheiro do bolso para fazer a recuperação por fora. Você pode ver que aqui a gente nunca embarcou nessa onda. E olha que o Náutico passou por momentos difíceis. Porque a dificuldade, ela é um campo fértil para esse tipo de coisa. Porque, às vezes, a sua racionalidade acaba faltando nesse momento. Você está sem paciência. Aí você diz, aí Paulo Sérgio também que não joga, o time precisando, tal, não sei o quê. Mas mesmo com o Náutico se recuperando nos pontos, eu vejo quase uma unanimidade na torcida, pelo menos de quem emite opinião, né? Talvez os mais racionais estejam em silêncio nesse momento, como a gente também ficou, né? A gente nunca tocou nesse assunto, de que Paulo Sérgio supostamente estaria com má vontade, mas eu estou vendo uma recorrência tão grande que decidi falar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente deveria pisar um pouco no freio. Porque não faz muito sentido isso, gente. Não faz muito sentido. A não ser que você diga, não, Ati, eu tenho prova que Paulo Sérgio, na verdade, ele está saudável e ele não quer jogar. Aí me mande no meu privado, me marque no Twitter, alguma coisa que comprove isso. Porque as informações, como o João disse, que a gente tem, é de lesão, que teve fratura, teve lesão grau 2, depois ele foi acometido por uma gripe, e a gente sabe que Recife, recentemente, na verdade, está passando por um surto de virose. Isso aconteceu com o Marquinhos. Marquinhos perdeu 4 quilos. Marquinhos, meio campo do Náutico, meio atacante do Náutico, perdeu 4 quilos essa semana. Foi até bom, né? Porque ele estava meio rechonchudo, né? Mas, veja. Então, precisamos de uma dessa também. Nada do que a gente precisa agora é um coro injusto de dizer que o jogador, um dos principais jogadores do elenco, e um líder do elenco, não está jogando porque ele não quer. Porque isso não é verdade. Talvez seja o meu spoiler de troféu deu ruim, gente. Mas Vinícius, ele hoje, eu achei ele muito abaixo, cara. E vocês acham que ele tá com um rendimento abaixo do esperado? Renato, veja só. Também me chamou a atenção o Vinícius. Eu até falei no começo do programa que o Náutico ele teve muita bola no último terço, porém faltou um ímpeto dos jogadores de lado. Principalmente jogadores de lado, principalmente Vinícius, na verdade. É porque eu achei engraçado que na vez que o Kelvin caiu pela esquerda, isso no primeiro tempo, ele acabou fazendo exatamente o que Vinícius fez nas suas oportunidades. Faltou Vinícius ir para cima, faltou ser mais decidido a, quando fosse chutar no gol, dizer, eu vou cortar aqui, vou chutar no gol. Às vezes ele tomava essa opção como última opção e aí ele já era abafado. Mas aí tem 2 fatores. Primeiro, eu tenho certeza que na cabeça dele veio muito o que ele pediu, de tentar procurar o Mezenga, e ele até achou o Mezenga em algumas oportunidades. Uma, para mim, foi muito clara, que Mezenga dá uma casquinha para trás. Mas também tem outro fator que a gente deve considerar, que é o seguinte: a operação, a cirurgia que Vinícius fez deixa o jogador sem confiança.
E isso ele vai adquirindo com os jogos. Cada jogo que passa, o jogador vai esquecendo que teve a cirurgia e vai conseguindo ganhar mais confiança. Porque a cada jogada dessa de explosão ou do corte para chutar no gol, passa 1000 coisas na cabeça do jogador. Pode ser uma finalização que seja o final da temporada do jogador. Então, para mim, está muito claro que o que está segurando o Vinícius, e até ele está procurando outros elementos, você pode ver que nas últimas partidas ele vem conseguindo bons passes, procurando jogadores entre linhas, buscando um Mezenga para fazer o pivô, muito porque no que ele tem de melhor, que é a explosão, e principalmente no chute, ainda falta ele conseguir readquirir a confiança. E aí, Vini, João? Eu tô muito. Foi o que eu falei logo no comentário. Assim, eu acho que o Náutico jogou mais com meias abertos do que com pontas. Isso aí dá essa sensação da falta de ser incisivo. Precisa um pouco dos laterais aparecerem mais para pegar o espaço ali da ponta. Eu acho que aconteceu isso muito com o Vinícius. Foi uma partida ruim dele. Eu acho que ele não conseguiu ir bem, mas eu acho que foi muito cumprindo o que foi pedido, sabe? Mas cumpriu mal. E aí, Chapo? Eu acho que a gente talvez esteja depositando expectativa no Vinícius que não é mais o Vinícius que a gente esperava. Ele vai se... Eu acho que ele não é mais tão incisivo, não. Desde a chegada dele eu tenho notado, não sei se a lesão, lógico, ajuda, né? Óbvio, isso aí ele ficar menos... Mas ele já não é mais, porque a explosão vai diminuindo, né? Natural, eu acho. E aí ele vai se usando outras valências, né? A experiência, passe, chute fora da área, ele vai usando outras a própria participação dele em escanteio sempre é muito boa. Então, acho que a gente vai aproveitar Vinícius em outros aspectos. Acho que o que a gente mais sente falta quando fala, Vinícius jogou mal. E eu acho que corroboro que acho que pesa também o que o João falou. Pra gente, Vinícius jogar bem é ele chegar na linha de fundo. Se ele não ficou chegando na linha de fundo, jogando bola na área, alimentando o atacante ali, a gente acha que ele jogou mal. E aí, como o próprio João falou, ele não foi um ponta hoje, ele não ficou encostando o pé na linha lateral, ele ficou mais para dentro. Então, naturalmente, a gente não ia ver isso, né? Eu acho que o que Vinícius está entregando é suficiente. É suficiente, não. Mas é o que eu já esperava, que ele fosse entregar. Assim, eu espero um pouco mais, né? Lógico. Mas eu acho que é isso aí, Vinícius. Ele contribui muito em outras áreas que não são muito visíveis ao olho do torcedor. Eu acho ele muito inteligente também em campo. Você vê que a bola sai do pé dele, é um toque diferente que ele dá na bola que os outros não dão. Então eu tô bem ok com o Vinícius. Não tô muito insatisfeito, não. Vamos lá, Chapo, com as estrelas. Muriel, para mim, nota 4. Coloca na tela? Ah, tá não? Tá não. Peraí. Foi. Peraí, mudei a página. Vai. Muriel, para mim, nota 4. E aí, João? Já parou no meio 3 vezes, porra. Foi. Muriel, para mim, nota... Muriel, para mim, nota... 4. Eu concordo, 4. Também, fechado. Agora, João Guilherme trouxe um ponto... A turma botou 6 estrelas. Bom. 6 estrelas é o cara que pegou 2 pênaltis e ainda fez um gol de falta. Agora, 6 estrelas é a Costa 4 gols. Se aquela bola de entra, fudeu. 6 estrelas é a Costa contra o Botafogo. E, por exemplo, ele foi, contra o Maringá, ele foi mais decisivo. Hoje ele foi muito bem. Agora, contra o Maringá, ele fez umas 3 defesas ali absurdas. O B. César aqui falou que estamos indo de 4 para Muriel. Eu iria mesmo. É isso mesmo. Eu não tenho vergonha. Ele falou também, eu não julgo, também iria. Não é ele, é com ele, né? Exatamente. E se for com eles também.
Nossa. Pode O ser com o irmão Alisson. junto. Pode ser os E dois. com Hélio, e com Hélio. Lá, Hélio. Aí é foda, pô. Arnaldo, Aí, para cara, mim, melhor em campo, nota 4. 4 também para Arnaldo, eu acho. Concordo. Sigo com o relator. Ryan. Eu achei uma boa partida de Ryan, tá? Achei uma boa partida, mas Eu acho sem grande que- destaque. Deixa eu ver aqui. Eu deixaria um 3. Pode ser Meia 3. nota. 3 Três. estrelas aí. Papai. 3 está bem entregue. A gente criou uma expectativa muito baixa com ele também, né? Isso ajuda. Matheus Silva eu achei um pouquinho melhor com ele, mas eu deixaria 3 também. Eu achei que o Matheus Silva desconectou em alguns momentos. Teve duas saídas Matheus de... Silva ele é meio errou. zagueiro-zagueiro, né? Ele é meio zagueiro-zagueiro. Mas no desarme ele é muito bom. Assim, teve umas 3 bolas também que ele desarmou limpo. Eu não tenho convicção nenhuma nessa nota do Matheus Silva. Eu deixaria 3, mas eu acho que ele foi um pouquinho melhor que Ryan. Mas deixaria 3. Eu tenho a impressão... Quando ganha, a gente sai dando nota boa. É 3. Querendo ou não, a defesa não foi vazada, né? Igor Fernandes. Muito Igor bem. Fernandes está muito bem. Assim, ele está conseguindo ser... Não quando ele acontece parou nada, de né? subir, quando ele parou de subir, acabou o problema dele, pô. Porque o que a gente vinha aqui e criticava Igor Fernandes era quando ele se lançava lá no ataque. O lado dele é um poço. É morto. Não tem nada, não acontece nada. Não acontece nada. É impressionante, ele é muito seguro na Muito parte seguro. defensiva. E é por isso que Se esse cara aprendesse a ser Aimar chegou. ofensivo, ele estava no Flamengo. Mas eu posso trazer um contraponto aí? É o Pode. seguinte. Falta um apoio para Vinícius ali naquele lado esquerdo. falta. Talvez é isso que Vinícius esteja sofrendo também, né? Essa é uma consequência porque, veja, Arnaldo, ele chega mais que Igor Fernandes. E isso acaba suprindo a deficiência de Kelvin. Agora, no caso de Vinícius, ele precisa de um apoio a mais com o Igor Fernandes para dobrar lá e não consegue. Tem isso, assim. É porque eu sou muito da linha de lateral uma peça defensiva. Eu Então, assim, deixaria se ele 3 estiver também bem na pra gente não defesa, avacalhar. para mim... Eu deixaria mim, 3 para não avacalhar. Pode ser 3. Deixa 3 aí. Igor Pereira, 3 ou 4. Caramba, Igor Pereira é 4, assim. Velho, olha o começo da jogada do primeiro gol do Náutico. O lançamento que Igor Pereira acha Arnaldo. Igor Perfeito, Pereira é o porra. jogador que Hélio ama, né? Meu irmão, Chapo, a bola para. Arnaldo não tem a menor dificuldade de dominar, pô. Porque a bola, ela não chega, não. Ela morre do lançamento que ele deu, da inversão de jogo que ele deu. E dali sai o gol do Náutico, uma jogada rápida. Além da força física, além da marcação. Meu irmão, que jogador, cara. Eu não sei como é que tinha técnico que não colocava o cara. Sim, Esquisito, né? não passa na minha cabeça, não. Muito estranho isso, mano. Eu boto esses 4 estrelas aí, tá de ótimo tamanho. Igor Vai. Pereira, 4 estrelas bem entregues. Marco Antônio, 4 estrelas também. Vai ficar todo mundo com a estrela. Eu daria um 3 só para diferenciar. Aquele gol é difícil demais. e a segunda vez que ele faz um gol desse estilo. A outra vez foi com o um pé. gol difícil. É um gol difícil. Patrick Alain, eu colocaria, já destoou para mim. Eu botaria um 2 ou 3, no máximo. Patrick Não, Alain eu- foi mal, velho. Eu achei muito mal o Patrick Alain. Eu iria pro 2. umzinho, viu? 1. Caramba. Fez o quê? Inclusive, ele perde um gol que Rivaldo fez em 2002, né? Que aquela recebeu, era só chapar de esquerda, mas ele não soube fazer, tentou cortar. Foi. Patrick Alain, escolha a pior coisa que você pode fazer no lance. Aí ele pegou e escolheu aquela. Porque Kelvin estava livre. Ele podia estilo chutar. Everaldo do Fluminense, né? Assim, escolha qual a pior que você pode fazer. Faça seu pior. Aí ele foi e fez. Qual a pior decisão possível? Kelvin. Kelvin e Vinícius eu iria de 2 para os 2. Eu acho que Kelvin foi melhor que Vinícius, tá? Eu Mas também. eu achei pouco. Eu colocaria 2 para Kelvin e 1 para Vinícius. Tá justo. Tá justo. Engraçado o ataque que destoou negativamente, né? Você tá vendo as notas, né? Bruno Mezenga eu deixaria 2. Eu deixaria 3 para Mezenga. Eu Mas colocaria ele foi 3 também. importante. Acho que brigou muito. Não é tecnicamente o ideal, não é o E ele estilo de segurou o ataque sozinho, né? não é o estilo de centroavante que é a preferência, acho que quase de ninguém. Mas é o que tem. E aí brigando pra caramba.
Teve lance vontade não tá faltando, não. Teve um lance que Mezenga tava dando bote na lateral, pô, no Náutico. Ele tava como um lateral direito. Eu acho que Samuel e Hélio Borges entraram muito bem. Eu deixaria 3 pros dois. Estou sendo... Caramba, esse Vinícius aí me doeu agora, tá? Mas é a vida. É para ele melhorar. É pelo bem dele. Não vamos se culpar, não. Eu preciso pensar muito bem como eu vou falar de Hélio Borges. Olha, Samuel... Eu achei que o Hélio Borges foi bem. Assim, agora... Fez um gol lá. Assim, o gol é dele. O gol de Arnaldo é dele. Fez uma jogadaça. A assistência é extremamente inteligente. Agora, eu não posso esquecer os 3 contra-ataques que ele desperdiçou. Teve um que ele vai levando para o meio, assim, que ele perde uma bola numa displicência absurda. Eu acho que foi um jogo... Foi um jogador mais de jogada do que de gol. Um jogador mais de jogada do que de jogo, tá ligado? Tipo, ele fez uma jogada muito boa. E de resto... Mas foi uma jogada muito definida. Foi uma jogada muito boa. Né? É por isso que eu deixo umas 3 estrelas para ele. Mas assim, essas 3 estrelas é pela jogada. Em uma jogada, Hélio Borges ganhou 3 estrelas. Ele teve a oportunidade de sair desse jogo com 5 estrelas. Exatamente. Não aproveitou. Exatamente. Pronto, perfeito, Chapo. Vai de 3 então, né? 3. Samuel, eu deixaria 3 também. Pode deixar? Pode. Achei que ele foi muito bem. Gosto de Samuel, tá indo bem. Inclusive, gostei de ver, como o Otis falou, ele ganhou um jogador. Que ninguém contava com ele, não. Marcos Ítalo, Auremi e Wenderson. Eu fecho todos os 2. Todo mundo 2? Acho que cabe. Acho que fica justo. E Hélio dos Anjos? João caiu, acho. Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos 5. Tem que dar crédito para Hélio dos Anjos nessa vitória aí. Não, olha, para mim, Hélio dos Anjos tem que ser nota 5 porque foi uma vitória com as mãos dele, pô, a administração dele. Foi uma administração muito além da preparação do time, né? E fazia tempo que eu não vi o Náutico ficar sem jogar um tempo e quando voltar se dá bem. Geralmente é o contrário. Quando volta, se lasca. E aí o Troféu Cook ficou com... Tá entre Arnaldo, Muriel, Igor Pereira e Marco Antônio, né? Ou vai para Hélio dos Anjos? Eu acho que cabe Hélio dos Anjos. Olha, eu vou dar uma justificativa para isso. Eu acho que foi uma vitória do conjunto. E aí o conjunto é responsabilidade de Hélio dos Anjos, né? Chapo matou agora. Hélio dos Anjos. E o Troféu Del Rey fica entre Vinícius e Patrick Alain. Aí eu passaria para Vinícius. Aí eu passaria para Patrick Alain, que eu não tenho coragem, não, de pôr para Vinícius. Patrick Alain. Ah, não. Patrick Alain. Se eu procurar, eu consigo achar uma coisa que Vinícius fez de boa. É porque Patrick Alain, ele oscila muito. Eu fiquei com raiva de Patrick Alain naquele contra-ataque lá, que ele Nossa, velho. Meu irmão, caiu na perna boa dele, pô. Caiu na perna boa dele, uma passe bom de Kelvin, contra-ataque perfeito do Náutico. Parecia Brasil e Inglaterra, pô, que Rivaldo fez o gol. Nossa, velho. Não, tudo bem. Então deixa com o Patrick Alain, mas Vinícius, ele realmente tá precisando melhorar. Tá precisando melhorar, tá devendo. E eu acho que ele tem ciência disso, porque em alguns lances do jogo, não sei se vocês perceberam, ele tinha, por exemplo, a possibilidade de dar algum passe, procurar alguém que tivesse melhor posicionado, ele optou por chutar em gol. Eu acho que ele sente. Lógico, todo atacante sente, né? Sabe aquela necessidade que, não, eu tenho que fazer. Enfim, mostrar que tá precisando fazer o gol dele e tudo mais. É realmente complicado.